Livro de Isaías, capítulo 44, a partir do versículo 1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como erva, como salgueiros junto a correntes de água. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro chamará do nome de Jacó. E outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que eu declare e o exponha perante mim? Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não os assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artes de imagens de esculturas são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artes não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem. Espante-se e seja a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma o ídolo a martelo e o forja com a força de seu braço. Ele tem fome, sua força falta. Não bebe água e desfalece. O arte em madeira estende. O cordel e com lápis esboça uma imagem. Alisa com a plana. Marca com compasso e faz a semelhança e beleza de um homem, que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz, já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque lhes grudaram os olhos, para que não vejam. E o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer. Metade queimei e cozi pão sobre suas brasas. Assei sobre elas carne e a comi. E farei eu do resto uma abominação? Ajoelhar-se-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza. Seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar sua alma nem dizer, não é mentira aquilo em que confio? Em todos esses versículos temos a grande contradição da idolatria. O Deus único e verdadeiro, aquele que nos criou, no versículo 2, é Ele que nos criou, nos formou e nos ajuda. E Ele clama no versículo 1, ouve, ó Jacó, ouve meu servo, ó Israel, ouve. O que o Deus verdadeiro faz? Versículo 3, derrama água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Nosso coração, a nossa alma é como terra seca.
E nós que temos sede e fome de justiça, recebemos a água viva. É o seu Espírito sobre nós, é a sua bênção sobre nós. Então diz o versículo 4, que nós brotaremos como a erva e como salgueiro junto à corrente de água. E então diremos, eu sou do Senhor. O outro dirá que é de Jacó. Eu sou o Senhor, e por sobrenome o nome de Israel. Israel significa o que vence com Deus. Este Senhor, o Redentor, em contradição a todos os ídolos da terra. Ele que fala, diz o versículo 7, ele que prediz as coisas futuras. Nós que cremos, ele diz no versículo 8, não devemos nos assombrar nem ter medo. É ele que nos faz ouvir e que nos anuncia todas as coisas. E nós que o conhecemos, devemos ser as suas testemunhas. Não há outro Deus além dele. Mas no versículo 9, começa a descrição a respeito da idolatria. Na verdade, a imagem é o homem. É a imagem do homem. Não devemos nos curvar diante de nós mesmos, nem obedecer às nossas próprias inclinações. Que o Deus único e verdadeiro nos faça compreender o que somos. Somos vaidade. Nós mesmos em nosso corpo somos uma imagem de pó. E vamos recordar, se nós nos curvamos diante de nós mesmos e obedecemos às nossas inclinações, diz o versículo 20 que estamos nos apacentando de cinza. Cinza era o que usavam para colocar sobre a cabeça para lembrar que somos pó. Isto é ser enganado e iludido. Somos enganados e iludidos pelo nosso próprio coração. Diz o versículo 20 assim, tal homem se apacenta de cinza, seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio? Portanto, se confiamos em nós mesmos, estamos confiando em mentiras. Nós mesmos inventamos as nossas mentiras. Nós mesmos criamos os nossos ídolos. Nós mesmos levantamos os nossos pensamentos e nos colocamos diante dele, nos curvamos e obedecemos a nós mesmos. Precisamos compreender. O princípio da fé é a obediência a Deus. É voltar o nosso coração ao Senhor e nos arrepender. Olhar para Ele e dizer, Tu és o Criador de todas as coisas. Dá-me a graça de Te conhecer. Derrama sobre mim a água. Derrama sobre mim o Seu Espírito, para que eu seja como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Salvai-nos, Senhor, sempre da idolatria, sobretudo do ego, pois este é o ídolo mais difícil de se quebrar. Jesus precisou de ir à cruz para quebrar este ídolo terrível e esmagar esta imagem chamada homem. Bendito seja o nome do Senhor.